Nós sabemos que o litoral do Ceará ele é ocupado há séculos por comunidades tradicionais. Essas comunidades desenvolveram a sua cultura e o seu jeito de viver na pesca e na agricultura de subsistência. O mar sempre foi generoso com o povo do Ceará e o povo do Ceará deu ao mundo o melhor navegador do mundo, que é o nosso jangadeiro. E nos nossos mais de 600 quilômetros de costa, de ponta a ponta, nós temos verdadeiros paraísos, porque temos dunas, falésias, temos lagoas interdunares, temos apicuns, mangues, planícies costeiras. São 600 quilômetros que deram a estas comunidades a sua sobrevivência. A partir dos anos 70, nós vivemos o boom da especulação. Chega o turismo de veraneio, o turismo imobiliário, depois vem, nos anos 90, a carcinicultura, depois vem as eólicas, com as suas grandes torres, e isso gera uma pressão desmedida da especulação imobiliária. Inclusive, muitas incorporadoras se dizendo proprietárias de terras que não eram suas, inclusive estimulando o registro de matrículas que não existiam, gerando as situações em que comunidades inteiras, seculares, se viram enredadas em processos judiciais que nunca pensaram fazer parte. Por isso mesmo, é tão importante a atuação do poder público para a regularização fundiária, tanto do poder público da União, através da Secretaria de Patrimônio da União, dado que boa parte são de terrenos de marinha, como também do nosso Instituto de Terras, o IDACE, hoje sob a liderança de um ex-membro desta casa, que eu tenho grande apreço, afeto e respeito, o ex-deputado João Alfredo, que foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, professor de Direito Ambiental, conhece a matéria como poucos no Ceará e tem feito um excelente trabalho à frente do Instituto de Terras do Ceará, que é o IDACE. Eu digo isso porque eu acompanho o conflito socioambiental da comunidade de Tatajuba, no município de Camusim, há muitos anos, antes de ser deputado. É um conflito que ele se arrasta por décadas. Uma determinada incorporadora, ela, vendo o potencial paradisíaco daquela comunidade, uma comunidade de 4 vilas, a comunidade da Tatajuba, onde eu já estive inúmeras vezes, acompanhando atividades da ACOMOTA, a Associação Comunitária dos Moradores da Tatajuba, e a sua altiva e corajosa postura de reivindicar não a especulação, mas o direito a hereditar a sua terra. Eu digo isso porque está sob a mesa do governador uma proposta que, governador é humano, ela é para ontem. É a proposta de uma reserva de desenvolvimento sustentável de 2.300 hectares para a comunidade de Tatajuba. Por isso mesmo, é tão importante que o governador faça isso. O que é uma reserva de desenvolvimento sustentável? Ela é uma unidade de conservação que permite que as comunidades tenham os meios de subsistência históricos. Portanto, ao contrário, por exemplo, das reservas de proteção integral, ela permite que as pessoas possam morar e cultivar atividades econômicas sustentáveis, compatíveis com o nosso litoral. Eu digo isso porque é uma pressão muito grande da especulação imobiliária. Muito recentemente, a Câmara de Camusim aprovou uma lei municipal em regime de urgência especial, criando um distrito naquela região que abre espaço para um zoneamento urbano, que não altera, por exemplo, do ponto de vista da União, porque o que é terreno de marinha pode ser urbano, pode não ser urbano, continuará sendo de domínio da União. Eu faço esse alerta porque é importante, é muito importante,
que a proposta do IDACE e da SEMA, de uma reserva de desenvolvimento sustentável, que está secundada em grandes estudos científicos, num atlas da Tatajuba, desenvolvido por um grande cientista cearense chamado professor doutor Jeová Meirelles, que coordenou uma equipe que fez o levantamento da biodiversidade daquela região. Eu vou falar para você que está me escutando. Você sabe que o litoral do Ceará está sofrendo muita pressão dos estrangeiros. Você sabe que o litoral do Ceará é alvo hoje de uma grande especulação imobiliária, de muitas atividades econômicas. A gente não pode deixar isso acontecer também com a nossa querida Tatajuba, em Camusim. A proposta mais adequada não é ampliar a mancha urbana, o zoneamento urbano, porque o zoneamento urbano ele facilita a especulação imobiliária. Com todo respeito aos parlamentares daquela Câmara Municipal. Essa opção não é uma opção que dialoga com as presentes, mas, sobretudo, com as futuras gerações. Não dialoga com a natureza, não dialoga com o que é desenvolvimento sustentável, não dialoga com a proteção do meio ambiente, porque a especulação expulsa, aumenta o preço da terra, privatiza a natureza, amplia a destruição, cria processos de concentração da riqueza e de exploração das pessoas. Por isso mesmo, eu já oficiei a Defensoria Pública da União, da mesma forma a Superintendência do Patrimônio da União, ao IDACE, e aqui eu quero trazer à tribuna da casa o mesmo, falo em forma de apelo ao governador do Estado. Governador, sob sua mesa está a possibilidade de resguardar um dos ecossistemas paradisíacos, frágeis do nosso litoral, que é Tatajuba, que já foi palco, nas 2 últimas décadas, de inúmeros conflitos que os acompanhei, inclusive com ameaças de morte. As lideranças aqui, eu aprendi, né, a respeitar muito aquele povo. O Tita, a Angeline, são pessoas que eu conheço de uma luta enorme, que não querem especulação, querem proteção, querem viver da terra, querem preservá-la e querem, obviamente, que esse patrimônio paradisíaco possa, sim, ser visitado. Existem alternativas de turismo comunitário. Eu, inclusive, sou autor de um PL da Política Estadual de Turismo Comunitário que está pronto para ser votado nesse plenário. O turismo comunitário ele existe em várias partes do mundo. O deputado Salmito conhece também partes do mundo que, por exemplo, o cito porque está aqui no plenário, conhecemos partes do mundo em que as comunidades, por exemplo, elas desenvolvem a partir dos seus próprios meios, ao invés de gigantescas experiências hoteleiras, iniciativas hoteleiras, rede, por exemplo, como foi, por exemplo, na costa leste italiana, em que pequenas hospedagens comunitárias, respeitando a tecnologia social, a cultura daquela sociedade. Isso é atrativo, porque muitas vezes você tem um turista que ele não quer ir para um grande resort, ele quer ir para uma comunidade, ele quer viver a experiência da comunidade, inclusive. Então, veja, essas pessoas, em momento algum, estão se fechando. Inclusive, quando eu vou lá, eu me hospedo numa hospedagem da rede Tucum, do turismo comunitário. Eu sou hóspede da rede de turismo comunitário do Estado do Ceará, já me hospedei em várias casas que são preparadas pela comunidade para isso. Por isso mesmo, eu quero elogiar a matéria do jornal O Povo de ontem, uma matéria em que se coloca, o jornal O Povo, né, trata, na manhã de hoje, na verdade, uma matéria interessantíssima sobre este conflito na nossa belíssima e paradisíaca Tatajuba, no município de Camusim. Por um lado, uma lei que quer transformá-la em distrito, aumentando a possibilidade de zoneamento urbano, que, no nosso ponto de vista, inclusive, não é legal, porque quem rege IPTU é o Código Tributário Nacional, que define o que pode ser zona urbana. E lá não há os pré-requisitos para o zoneamento urbano. E transformar em zona urbana abre espaço para a especulação e, com ela, vem a destruição, a expulsão das comunidades. Para concluir, 30 segundos. 30 segundos. Portanto, eu queria elogiar o IDACE, na pessoa do superintendente João Alfredo, o estudo, quero elogiar o professor Jeová Meirelles, toda a sua equipe da Universidade Federal do Ceará,
E quero dizer, governador Eumano, urgente, assine o decreto criando a RDS da Tatajuba, que vai se juntar à APA do Guriú para ter um grande mosaico ecológico de preservação para nós e para as futuras gerações. Que esse paraíso não fique como memória nas nossas retinas, mas que ele seja presente na vida das futuras gerações. Viva a Tatajuba, viva a natureza. Muito obrigado.